gente, que eu trouxe para vocês, espero que vocês gostem, é sobre repetição familiar sistêmica. O que é isso? Tem muita gente que fala, maldição de família, maldição hereditária. Isso não importa, gente. Aquilo que você sentir um nome que agregar mais a você, isso não é importante. O importante é a gente trazer informações para a gente resolver muito desses problemas, muito desses desafios que nos impede de caminhar, né? Então eu trouxe meu amigo aqui, Justino Elias, terapeuta, para falar sobre isso, sobre repetição familiar sistêmica. Bom, Justino, o que você fala desse tema que tanta gente comenta, né? Que todo mundo fala. Qual que é o seu olhar sobre isso? O que você me fala para resolver todos esses problemas, esses desafios? Vamos partir da definição. Numa definição assim fácil de entender, a repetição familiar sistêmica, a qual as religiões dão-se o nome de maldição hereditária, nada mais é do que potencializar, ficar repetindo, ficar maximizando comportamentos, ações, atitudes, seja na área financeira, seja na área educacional, seja na área emocional, espiritual, etc., de pais, avós, bisavós, triavós, e se for caminhar aí para trás, isso vai longe. Então, simples, de uma maneira simples seria isso, seria potencializar comportamentos negativos dos ancestrais. Muito bom. Nossa, gente, vai ser muita informação aqui, tá? Fique comigo, gente, fica com a gente aqui. Bom, o que seria aí essa repetição familiar sistêmica, Justino? Seria repetições de padrões. Vou dar exemplo aqui. Sempre nós temos que partir de exemplos práticos para ficar mais fácil de compreender. Exemplo, geralmente em família, nós vemos lá repetições. Uma questão aqui assim que vemos muito no meio social, a questão do alcoolismo. Vai ver o histórico, o filho faz uso do álcool desenfreadamente, vai ver os pais têm histórico, os avós têm histórico. Então, isso teria que ser observado. Eu estou assim citando a questão do álcool, mas eu poderia citar a questão do analfabetismo, poderia citar a questão da religiosidade, poderia citar aqui questões de drogas ilícitas, questão de crime, e isso vai longe, tá? Então seria essas repetições de padrões não observados. Acontece de forma consciente e também inconscientemente. Mas o foco aqui é que ocorre as repetições. Então, eu vejo até muita gente, Justino, falando, nossa, o meu parceiro, eu não tenho sorte, eu escolho aquele lá, uns falam até, ela tem o dedo podre. Isso o que você me fala sobre isso? Também poderia ser isso também, né? Ela repete coisas talvez do pai, ela escolhendo um namorado igual o pai, ou igual alguém da família, Justino, porque o que você me esclarece sobre isso? Quando a pessoa ela fala, não tenho sorte no namoro, essas coisas assim. Isso, Aline, parte da questão da identidade. Isso comprovadamente em pesquisas de profissionais da área da saúde, da área de profissionais que lidam com essas questões emocionais, essas questões remetem que 93% da sociedade em geral tá incluso nessas questões de repetitividades. Então nós temos aí aproximadamente 7% que reconheceu a questão da identidade. Então, a partir do momento que eu me conheço, o meu papel no universo, de onde eu vim,
o que eu sou na ótica do Criador, que tudo fez, que tudo criou, né, com tanto amor, a partir daí eu entro na ala da observação e a partir daí a cura vai acontecendo de forma gradual, contínua, tá? E valorosa. Esse é o ponto. Ah, muito bem, obrigada, Justino. Aqui, ó. E quais os fatores, Justino, que os humanos envolvem de repetições? Quais são esses fatores? Os fatores é justamente essa questão de ficar observando que o papai é o herói, a mamãe é a heroína, os vovós são heróis. E quando aprofunda-se no tema, nós vamos perceber que todas essas figuras, todas essas personalidades estão na Terra, nesse planeta aqui, falando aqui especificamente, justamente para fazer o que eu e você estamos fazendo. Procurar correções, procurar transformação para a gente experimentar uma liberdade, não uma liberdade ilusória e fantasiosa, mas uma liberdade, aquela que de fato o Eterno nos proporcionou. Então seria isso, seria o apego excessivo, são vários motivos mas os principais aí, apego, tem a genética, a emoção. Apego, questões genéticas, questões emocionais e também questão espiritual. Foi feita uma pesquisa pela ciência. Sim. Essa pesquisa apontou que na questão dos genes, essas células, né, que contêm a memória da nossa vivência, a pesquisa apontou que nós temos tendência de 2% em repetir padrões. Só que tem um porém. Bom, se são 2%, então eu tenho 98% para tomar minhas decisões, para mim viver a minha vida. Só que tem um porém. Uma vez que esse conhecimento, essa questão da identidade não é reconhecida, não é observada, é bem provável que haverá repetições. Aí você fala assim, Justino, mas são 98% que nós temos assim, o poder, está nas nossas mãos a transformação. Muito bem, imagina se fosse 50% desses genes, dessa tendência dos genes. Se fosse 50%, praticamente eu ia comer, eu ia repetir até a questão da alimentação, a forma de andar, tudo dos meus pais, dos meus avós, bisavós, etc. Para você perceber o tanto que a coisa é profunda e requer mais pesquisa e análise nesse tema.